Olá, bem-vindos a mais um V-Baby Talks, que é o podcast da V-Baby, onde a gente trata de assuntos relacionados à maternidade, gestação, pós-parto. E hoje o tema vai ser assim bombástico. Acho que nós vamos ouvir muito falar sobre esse tema, porque a gente vai falar de exercícios físicos na gestação. E eu estou aqui com o Renato Carvalho. O Renato é educador físico e ele é especialista em tentantes, em gestantes e em mulheres no pós-parto. Bem-vindo, Renato. Muito obrigada por aceitar Obrigado. meu convite. Obrigado, Cíntia. Não teria como eu não aceitar, Cíntia, porque você é uma pessoa que eu sempre admirei, né? Você é uma Ai, pessoa que eu já conheço há nada. muitos anos. Eu estava aqui contando, Cíntia, acho que tem mais ou menos uns 10 anos já que eu lhe conheço. Mais ou Tudo menos. isso, hein? Tudo isso, uns 10 anos. Foi lá Que na Bodytech, né? foi lá na Bodytech, lá com Mãe Ah, Ativa, lembra? Há um tempo atrás. exatamente. Muito legal, né? Então eu não podia recusar esse convite, né? Ah, muito obrigada. E você também é um Imagina, profissional que eu admiro muito. Quando eu tenho alguma dúvida, imagina. alguma coisa, sempre falo para as gestantes quando me Verdade. perguntam sobre exercício, ó, vai lá, segue o Renato, manda mensagem, fala com É verdade, ele. Cintia, obrigada. Muito Muito legal. bom, muito bom. Ah, bom, vamos Então começar. vamos, sim, sim, Acho que a gente poderia começar falando dos benefícios dos exercícios na gestação. exato. Os benefícios. É assim, na gestação existem muitas dúvidas, né? Assim, ainda existem dúvidas, muitos conceitos, muitas dúvidas, né, em si, assim, com relação à atividade física na gestação. E a gente pode começar com os benefícios, né? Que eles são inúmeros benefícios. Eu acho que a começar com a diminuição de algumas queixas que todas as gestantes elas comentam, não todas, mas quase todas, né? Que são aquelas queixas de dores lombares, alguns incômodos articulares, a falta de sono, às vezes também, né? E então eu acho que a atividade física, os exercícios físicos, eles são fundamentais, que é para diminuir essas queixas, essas futuras queixas que essa gestante possa ter, né? E hoje em dia existem uma gama infinita aí de exercícios físicos. Então essa gestante ela pode fazer, ela estando apta, né? Ela pode fazer inúmeros exercícios, desde musculação, ela pode fazer pilates, ela pode fazer crossfit, ela pode fazer natação, pode fazer hidroginástica, algumas podem até correr. Então, eu acho que não tem desculpa nenhuma para não poder fazer atividade física, né? Que legal. E faz diferença se a mulher já era ativa ou se não era? Na escolha do exercício. É sempre legal ter um educador físico por perto, de preferência um especialista que trabalhe especificamente com esse público, né. Eu imagino que uma mulher que já é treinada, você sabe que eu Uhum. sou a doida do esporte, eu brinco que, assim, se eu passo um dia sem fazer um dos esportes, é muito raro, alguma coisa no dia eu faço. Tá. E eu fui aconselhada a esperar passar as Pois primeiras é, 12 semanas de gestação. Isso exatamente. isso para mim foi muito ruim, porque nunca estive acostumada. Eu não faço esporte às vezes, né, às vezes eu não faço esporte no final de semana, que eu fico mais com a minha família, mas quando vou para o clube, jogo, tal. Então era uma coisa que eu já estava acostumada, isso para mim foi muito ruim. Faz Acontece. diferença, então, quando você pega uma gestante que já é treinada, que já faz alguma coisa, ou uma que não fazia esporte, que vai começar agora na gestação, como que é isso? Olha, eu acho que não tem uma diferença, porque assim, eu acho que toda gestante ela tem que fazer exercício físico, né? Independente se ela não fazia atividade física antes ou não. Então, assim, hoje em dia ainda é muito comum alguns obstetras, porque lógico que cada caso é um caso, né? Mas existem alguns obstetras que pedem que essa gestante, nas primeiras 12 semanas, ela fique, que não faça atividade física, né? Mas lógico que tem, cada gestante tem o seu histórico pessoal, né? Mas a maioria dos médicos, por precaução, ou por dúvida, ou por não conhecimento, eles pedem que essa gestante, ela, durante as primeiras 12 semanas, ela não faça nada.
Essa é uma condição assim que nos últimos anos, assim, com as pesquisas e com os novos estudos, mostram que assim que a gestante, ela estando apta, ela pode continuar com a atividade física em que ela já estava fazendo antes. Lógico que com algumas adaptações, né? Então, se é uma gestante que ela já fazia, por exemplo, uma musculação, ela pode continuar sim com essa musculação, desde que o médico ele libere, né? E desde que ela tenha algumas adaptações com esses exercícios, né? Então, assim, uma gestante saudável, sem nenhuma contraindicação, ela deve sim continuar com os exercícios. E o que você falou, assim, também, que é muito importante, sempre com acompanhamento de algum professor, algum educador físico especialista, para que ele saiba Exato. exatamente, para que ele conheça essa fisiologia da gestação, né? E ele consiga adaptar desses exercícios também. Sim. Né? Fora que ter alguém de olho nela, né, você imagina, abaixa uma pressão, tem uma Exatamente, sensação de exato, desmaio, uma hipoglicemia, a grávida está mais exatamente, suscetível a isso, né. Então, assim, entrar lá exatamente. no meio da academia com um monte de gente, cada um fazendo sua coisa, ela está no início da gestação, ninguém nem percebeu, isso é um cuidado que é importante, né. E cada gestante tem o seu histórico, né? Então eu sempre comento assim que tem algumas gestantes em que o mesmo exercício em que eu passo para uma gestante que tenha hoje em dia 15 semanas e ela acha incômodo algum exercício. Esse mesmo exercício para uma gestante de 15 semanas, uma de 40 faz e ela não sente nada, se sente super bem. Então Exato. tudo é muito relativo e depende de cada gestante, né? E então eu sempre bato lá na tecla que tem que fazer atividade física do começo da gestação até o final. E até o Lógico final é que sempre quando? o final, ela É. estando bem, até horas antes do parto, ela pode fazer exercício Olha, que físico. legal. Sim. Você E aí sabe que isso é sempre uma das coisas que eu falo aham, muito para as gestantes, assim, porque: "Ah, porque eu quero parto normal", tá, você se mantém ativa durante toda a gestação, aí as últimas semanas é Netflix, sofá, sentada, tal, exatamente. o bebê não tem nem espaço para mobilidade, para encaixar, então o caminhar é importante, né, O a caminho é super importante. mobilização. A É, mobilidade pélvica, né? Então é importante, é exato. muito importante. Aí eu sempre dou um exemplo de uma aluna antiga minha. Eu sempre dou esse exemplo que eu acho importante e interessante também, que ela, assim, ela fez uma aula comigo em uma quinta-feira à noite, umas 8 horas da noite. Ela teve o parto normal na sexta-feira, às 2 horas da tarde. Ou seja, algumas horas antes, assim, menos de 24 horas. Sim. Então é fantástico, assim, estando bem até o final. E até mesmo na hora do parto, ela vai fazer lá uma posição de cócoras, enfim, né? Ou alguma mobilidade pélvica também. Então, Sim, ela está até, preparada, ela tem músculo para isso, né. ela tem músculo, ela está com a musculatura É. forte, as articulações, né? Fortalecidas também. Eu lembro mesmo de partos, eu tenho uma questão aqui com o meu joelho que foi muito Ah, exigido, e aham. aí eu lembro de um parto que eu estava agachada com a mulher, e ela agachada ali, e a gente conversando, e ela agachada, então quando vinha a contração ela ficava agachada, às vezes ela levantava um pouco, eu cansava, no meio da contração de ficar agachada, já queria levantar e ela estava plena lá, plena. E aí depois eu brinquei com ela, falei: "Gente, como é que você consegue?" Ela falou: "Ai, eu fiz exercício até o último minuto". Eu falei: "Olha, Tá vendo? É parabéns, viu". fundamental, é fundamental. E porque assim, e o que eu ouço assim, de muitas alunas que no pós-parto que falam, que relatam, Renato, se eu não tivesse feito atividade física, eu não aguentaria toda toda aquela questão que é do parto natural ou Corporal, no né. parto normal. Exatamente, sim, É, né? Aquelas, é. aquelas horas de parto, enfim, tal. Sim, às Então, vezes dorme, a mulher fala: "Ai, minha perna tá dormindo. Ai, não consigo movimentar porque deu cãibra". E a gente vê isso, isso muito mais numa mulher destreinada, né, com destreinada, certeza. exatamente. Olha que interessante. Tem algum Bom, exercício que é eu vou te falar, assim, do que eu lembro, eu nem lembro qual artista, mas eu lembro uma época que alguma artista perdeu o bebê. Isso é uma coisa que, assim, né, quando a gente entra nessa coisa de: "Ai, não pode fazer nas primeiras 12 semanas", e existe, o aborto espontâneo existe, a gente sabe que ele existe. acontece. E aí, a sensação que eu tenho é que, assim, se você não fizer, então você não vai poder dizer que foi culpa do exercício. De forma É alguma. muito isso, né. Então, assim,
proibir a mulher de ter uma qualidade de vida, de se movimentar, de liberar endorfina, sentir aquele prazer Sim. pós-exercício, A a não ser que seja uma serotonina, mulher de exato. A não ser que sim. seja uma mulher de risco, claro, Sim, que existe também, né. claro. Mas se não for, gente, é tanto benefício. Mas aí eu lembro de um acontecimento desse, e aí, falaram que foi porque ela estava fazendo o leg press, abaixando muito embaixo, abaixando bem a perna Tá. e aumentando a compressão do abdômen, e que isso não era legal para uma gestante. Existe isso? Existem alguns exercícios que a gente não recomenda também. Cada caso é um caso, né, Cíntia? Então eu não sei se nesse caso ela Ah, sim, estava é. sim, ou com alguma sobrecarga muito alta, né, enfim, Peso, né? exato, eu acho que Peso, né? tinha bastante Algum peso. peso muito elevado, né? Então, cada caso é um caso. E assim, lógico assim que existem alguns exercícios em que no final da gestação a gente evita, né? Mas assim, o exercício em si, ele não vai causar aborto de forma alguma, Não né? é esse Não exercício, vai, não não. preciso fugir de uma compressão abdominal, por exemplo, ou, ai, não pode abdominal, pode fazer? Estou fazendo, do Abdominal Mago do Mago Bebê. essa é uma pergunta que todo mundo pergunta e tem uma dúvida, né? Assim, esse abdominal, o tradicional, em que você faz aquela flexão, enfim, a gente não recomenda. E para que não tenha tanta pressão na sua parede do seu abdômen, né? E até pela diástase, e para que ela não fique mais acentuada ainda, né? Então Ah, existem você outros. piora, é? Porque Sim, sim. afasta e Afasta um pouquinho mais, né? Então, assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. sim, é porque dependendo do exercício em que você faz, você tem uma pressão muito forte e que faz com que essa diástase ela afaste um pouquinho mais, né? Então, assim, existem Hum, vários exercícios abdominais em que você faz, em que não precisa ser o tradicional com aquela flexão, né? Então, o próprio agachamento, quando você faz, você automaticamente você vai contrair um pouquinho o seu abdômen, né? Então verdade. já é um exercício abdominal, né? Então existem outros exercícios em que você faz, em que você pode fortalecer o seu abdômen sem que você tenha algum prejuízo, e principalmente Que legal. para sua diástase, né? Que interessante. Existem exercícios que não são recomendados? Ah, sim. Existem, sim, alguns exercícios para gestantes em que a gente não recomenda. Eu vou citar alguns, né? Mergulho, né? Em alto mar com cilindro, equitação, né? Hum. Esportes em que você tenha contato assim com outras pessoas. Então, assim, esportes coletivos como Muay Thai, Muay Thai, o futebol, o basquete, futebol. né? Que você não tem esse contato físico em que te dê, em que possa causar algum trauma na sua barriga, né? Ou alguma torção de pé, né? E porque na gestação é muito comum você ter algumas lesões assim, nas suas articulações. Por quê? Todas as articulações, elas estão muito mais frágeis, né? Então, de punho, joelho, quadril, né? Então, qualquer movimento mais assim, mais acentuado, enfim, você pode ter algum Um entorse, mau alguma luxação, jeitozinho. algum mau jeito, né? Então, assim, Nossa, equitação, a gente pede que não faça. Que mais? Mergulho, né? Com sim, isso eu aquele. senti Com, falta. é isso, que é É, com um cilindro, né? com cilindro, Ciclista, não com pode. cilindro, exatamente. O Muay Thai, eu Com lembro que o contato. professor não deixava nem eu passar na porta. Ele falava para mim: "Não, não, não, não". Eu falava: "Por favor, só um pouquinho". "Não, não, não". E Então, o Cíntia, squash, o professor também falou para mim: "Ah, é? Tá grávida? Última aula". "Como assim?". "Não, não, ah não, 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 não". lá, Não então, deixou. mas exatamente, então, porque assim, ó, Cíntia, o que dá para fazer assim que eu sempre falo é adaptar.
Então, se você luta, né, o Muay Thai, lógico que assim, em que você não vai ter o contato com uma outra pessoa, mas aí Mas o você, Bob, o o bonequinho, Bob né? você pode, um soco, É, um chute, enfim. Então, assim, acho que dá para fazer desde que você tenha uma certa adaptação. Você pode fazer assim, né? olha só. Existem alguns que Sim, são mais recomendados? recomendados. É que não Os existe. Eu melhores, os sempre que... falo. Eu acho que não existe. Cíntia, eu sempre falo assim que a gestante ela tem que fazer o que ela gosta. Se ela gosta de dançar, ela vai dançar. Se ela gosta de uma musculação, musculação, né? Então é muito relativo, né? É, Porque eu acho que assim, exercício físico a gente tem que gostar, né? com certeza. Exatamente. E foi uma pena assim que você teve que Ninguém cortar o me que você quis. gostava. Ninguém te quis, tadinha. O mergulho sim, né? Que assim que a gente não É, aconselha, né, Cíntia? é, Porque não é muito assim muito sim, aconselhável. sim, com certeza. Mas nossa, existem tantas outras coisas, na natação, hidroginástica, musculação, Natação. pilates, o CrossFit, enfim, escalada, uma série de coisas, yoga, né? Yoga, isso eu fiz E muito, yoga é legal, fantástico, é muito legal também, né? muito bom. E pensando no momento de pós-parto, então lá o bebezinho Aham. nasceu, a mulher fez aí os exercícios dela até o final. Quando que ela pode voltar? O pós-parto. O pós-parto ele é assim, Cintia. Alguns médicos eles liberam normalmente em um pós-parto com parto normal, normalmente em 20 dias, de 20 a 30 dias. O médico, dependendo de cada gestante, ele vai liberar, né? E no cesárea, normalmente entre 50 dias ou 60 dias, né? Isso dependendo de cada caso, né? Então, no parto normal, entre 20 dias, um mês, e na cesárea de 45 a 60 dias, né? Nossa, é o dobro, né? Sim, o dobro. É É o porque é uma dobro. cirurgia, né, Cintia? Sim, sim, Então tem sim. que estar, sim. E no parto normal, já com 15 dias, dependendo assim da gestante, ela já pode já Eu fiz começar já com isso. uma caminhada, sim, É, eu fiz Muay Thai exatamente. também, Muay soquinho, chutinho, Thai, mas só eu e o professor, meio exatamente. personal mesmo, foi bem legal. E tem que voltar assim gradativamente. Eu acho que no pós-parto são alunas que eu sempre peço assim muita paciência, porque assim elas já querem já começar a falar, Renato, eu tô com uma barriga enorme. Eu falei, caramba, que Preciso vai emagrecer? voltar, precisa emagrecer, caramba, né? E tem com calma. É. Uma Então a gente coisa tem que começar. que, desculpa te interromper, uma coisa Não, que eu não, lembro imagina. muito é de ter que usar uns dois tops. Você Outra percebe coisa. isso nas mulheres? É. Outra coisa. Isso é E uma assim no fica a dica, pós-parto. gente. Vai fazer Eu ia te exercício falar no isso. pós-parto. Use um Top. top que Que segure segure. tudo. Que Porque essa segure. mama produzindo leite, cheia, ela é super Exatamente. dolorosa. Qualquer pulinho, a gente sente um peso, né? Exatamente. Então, assim, que para gestantes, assim que eu vejo assim no pós-parto, e se você der uma corridinha levezinha, ela já automaticamente, ela já fecha aqui o braço e ela faz assim. Isso mesmo. É automático, porque deve incomodar muito, Cíntia, né? Imagina, É, deve incomodar tem muito. que- E assim, não só no pós-parto, mas assim para gestante também, né? Para gestante também, é. Algumas já E sentem porque um na grande gestação, peso, né, já, sim, fica ela já sensível. sentem, sim, sim. É uma Olha que ótima legal. dica, É, ótima do dica. top, Assim, né? um top bem assim firme, né, grande, tal, eu acho importante. Sim. Uma coisa que sempre me perguntam, e aí eu imagino que devem perguntar bastante para você, sobre Aham. amamentação e Ô, exercício pergunta. físico. Chegamos, juntou nós dois agora, Chegamos, hein? chegamos, Cintia. Exatamente. E que é uma dúvida, e que é um mito, né, Cintia? Aí é um mito de que a atividade física, pelo amor de Deus, eu vou fazer atividade física, eu vou perder o leite, ou vai secar o leite, né? É muito comum, né?
E aí, Cíntia, e aí eu sempre digo assim, que a amamentação e a atividade física, eles são compatíveis. Então dá para compatibilizar, sim. Sim. Sabe uma coisa que eu explico, assim, não sei se eu estou errada, qualquer coisa você me corrige. Que, assim, algo que sinalize para o nosso corpo que a gente está passando do ponto, então um estresse, né, que vai produzir adrenalina, cortisol. Teve uma hora que eu falei adrenalina em vez de endorfina, né? Ou não? Não, mas Falei eu acho que errado? Sei lá, acho que agora, agora que eu falei adrenalina de novo, é pode parecido, é ser. parecido. É parecido o nome. Adrenalina, cortisol, então Cortisol, hormônios de estresse, estou vivenciando um momento ali, a né, que de ocitocina. desgaste para o meu corpo. Exato. Então eu penso assim, se é um exercício, a mulher vai correr meia maratona no pós-parto, vai começar os treinos de não sei quantos quilômetros, isso pode ter alguma influência. Então, se é um exercício muito exagerado, que vai sinalizar para o seu corpo exaustão, né, o Exatamente. consumo de todas as suas reservas, que o seu corpo entenda como um triatlon, que entenda como Exatamente. um estresse exagerado, talvez tenha um impacto, mas não o exercício em si, é a condição, né, dessa exaustão extrema. Mas um exercício, um pilates, um yoga, uma musculação, uma corrida, coisas do dia a dia, não, né? Eu costumo explicar Não. assim, eu falo, você vai correr, Sim. né, uma maratona? Não. Você vai fazer um triatlo, um Ironman? Não, não Não, e vou. ela nem vai Não. conseguir, né, Cíntia? E Exato. ela nem vai conseguir, porque assim, ela vai estar amamentando. Então, ela, assim, ela já não dorme, né, Cíntia, à noite, né? Sim, já E tem a então, privação de sono. exatamente, exatamente. Então é uma questão assim que uma puérpera, assim, ela nem vai conseguir correr uma maratona, né, também, né? Sim, Então ela sim. vai ter que começar aos poucos, né, assim, com uma caminhada, enfim, tal, até atingir ao que ela fazia antes, né? Sim. Então tem muito isso assim de porque aí uma outra questão assim que todo mundo fala, porque aí com exercício físico o ácido lático ele vai Eu ia falar isso. afetar afetar O o gosto, sabor mudar o do sabor. leite, o gosto É, do leite. Então eu acho que você, né? Eu acho que você tem que estar num poderia se ponto. explicar. Sim, É, sim. é, E para que isso aconteça, aí sim você vai ter que fazer, né, assim, exercício por muito tempo, um mais do que exercício uma hora, intenso. intenso, aí tudo bem, É, mas aí fora isso não, assim, com atividade física leve, moderada, isso, isso não vai acontecer, então é mito, é você sabe que mito. eu tenho um filho de 14 e no Aham. pós-parto dele eu fui orientada a amamenta antes do exercício, faz o exercício, ordenha esse leite, despreza para a próxima mamada, para tirar. Olha que coisa, que Olha besteira. isso. E é É, com eu lembro que atividade eu fazia física isso. Eu moderada, fazia 20 minutinhos de esteira na minha casa, quer dizer, não era nada. Ou coisinha fazer uma leve. musculação no clube. Eu que estava com o bebê pequeno também não saía muito. Então acabava Aham. ficando por ali só fazendo alguma coisinha. E eu fazia tudo isso. Olha que Ah, bobeira. lá, tá vendo? Ô, Cíntia, e Exato. tem uma outra questão, Cíntia, assim, também assim que algumas gestantes, algumas puérperas, né, no caso, elas não pensam também. Então, assim, ela fez lá atividade física, tal, ela correu, enfim, tal, tal. Aí ela vai amamentar. E ela não tomou banho, enfim, tal. Então ela está suada, né? A Amamentou, salgadinha. tá salgado. Aí, opa, o bebê ele vai achar ruim também, né? Então É. tem essa questão também, né? Sim, sim. É, eu sempre falo isso, não é gostoso abraçar alguém, Sim, por mais que você ame a pessoa. A é pessoa vem toda verdade. suada, aquelas pizzas, todas, depois do exercício, me dá um Sim, abraço. Eu já falo, não, eu não, tomo um banho, depois a gente vê. é O bebê verdade, tem esse direito também de é querer uma mãe verdade, cheirosinha, exatamente. E é né? o que você falou, né, Cintia, assim, eu acho que é muito importante, assim, com a atividade física, a hidratação, ela é super importante, né? Sim, Consumir sim. bastante água, comer certo também, comer bem, né?
E falar Isso. nisso, tem alguma dica, assim, por exemplo, o que que a mulher deve comer antes do exercício? Ou é legal ela levar alguma coisa, deixar por ali, se ela sente alguma indisposição, tá ali? Você faz isso quase? De repente, ó, toma água, cadê sua garrafa? Não trouxe a garrafa hoje. Eu Esse sempre faço cuidado é isso com importante. é importante. Eu sempre faço isso com a água. Eu falo: "Garrafinha de água. Cadê a garrafinha de água?" Eu acho extremamente importante, super importante, né. Agora, assim, com a alimentação, o que eu sempre faço, a nutrição não é a minha área. Uhum, Então aí eu sempre peço que elas procurem uma nutricionista ou um nutricionista especializados em gestantes. E que nós, e que, legal. e que nós, e que nós temos aqui em São Paulo, ou pelo Brasil, vários muito bons também. Né? Então, aí eu sempre indico, assim como eu sempre te indico, É né? verdade. É verdade. E aí eu indico algumas pessoas assim que eu confio e que fazem bem, assim. Isso é muito legal. Tô anotando aqui umas Ah, coisas que vai vindo na minha cabeça. claro. Sabe que esses dias eu atendi uma corredora Uhum. e aí ela voltou a correr, a bebê já está com 4, 5 meses, e ela tem uma lesão de mamilo, isso é muito legal de falar, alguém que esteja ouvindo a gente, que é esportista. Era uma lesão com uma característica de lesão de atrito, parecido com a lesão inicial de mamilo, só que confundia também com obstrução de ducto, que parece uma pontinha branca na ponta do mamilo, como se fosse uma espinha, tem a carinha de uma espinha. Ah, Volta e meia ela tinha isso, volta e meia ela tinha isso. E aí a gente pesquisando, isso chama lesão mamilar de corredora, porque quando ela corre tem um atrito no mamilo pelo olha só. é. E aí a gente Nunca pesquisando, pensei isso nisso. na segunda vez que ela teve, a gente acabou dando uma pesquisada nisso, porque eu falei: "Gente, não é pega, não é", sabe quando você vai por exclusão? O bebê não tem língua presa, tá tudo bem, ganhando peso, a amamentação fluindo e ela com esse incômodo. Aí a gente começou: "Não, quando é que começou?". "Ah, começou tal". "Quando se você voltou a correr?". "Foi". E a gente juntando os pontinhos, a gente Investigando. descobriu isso. E aí o que que ela faz agora? Ela usa um top mais apertado ainda, e coloca aquela plaquinha de hidrocolóide, que tem várias marcas, é um polímero, na verdade, tipo uma borrachinha, que até você pode usar geladinho para dar alívio. Enfim, ela coloca ele entre o top e a mama, o mamilo, né, a areola e o mamilo, e aí nunca mais teve. Olha que legal. Olha só, então É fica a investigação, dica né? aí para quem Fica a dica. É muito é. interessante isso. É muito bacana, assim, casos assim, né, assim, em que o seu paciente ou a sua aluna chega e fala: "Nossa, eu estou com uma dor aqui na minha lombar, e aí, né, nunca tive e tal." E você fala: "Tá, mas o que eu falei? Eu não sei, eu não fiz nada de diferente, né?" Ok, aí faz a aula, até enfim, e aí durante a aula, "Ai, você não sabe hoje." E aí eu lá com meu marido, e aí ele fez com que eu pegasse quatro sacolas aqui com a mão direita e quatro com a esquerda. Você fala: "Aí que por isso que você está com essa dor nas costas, foi o sa." É verdade, agora que eu então são, assim, coisas em que você vai investigando e você acha, né. É muito interessante isso. Então, é isso que eu acho importante, assim, no trato, assim, com uma gestante, você perguntar tudo sobre ela. O que ela Hum, come, o que ela faz, aonde ela trabalha, como que é o dia a dia dela, né? Então você vai conhecendo. Então eu acho isso fundamental e sim. muito importante também, né? É, porque eu imagino que uma mulher que trabalhe sentada, quase que o dia Isso, todo, ela precisa dar uma mobilizada na coluna, fazer, né, então você consegue: "Ah, eu tenho dor ali, ah, então vamos fazer tal exercício". Você consegue exatamente. direcionar, né. Eu fico muito tempo em pé também, né? Nossa, Então é em muito pé sim, pra mim é o pior de tudo pra dor nas existe costas. muito isso também, exato. Então a É. gente vai meio que direcionando, né? Então eu tenho uma outra aluna em que ela sempre queixa: "Ah, Renato, assim eu tô com as minhas pernas cansadas, né? Porque eu fico muito tempo em pé e tal." Aí eu falo: "Então é o seguinte, então a gente faz as nossas aulas e vou indicar em que você entre em uma piscina e dê uma corridinha, uma caminhada para
amenizar essas suas dores, né? Sim. E esse edema seu, né? Então, são assim, coisas em que você vai pesquisando e você vai Sim. achando uma solução, né, para isso, para cada Eu caso. lembro, imagina 14 anos atrás, eu acho que exercício de grávida era hidroginástica, Era porque eu só, me é verdade, lembro, não é? era de Eu me ginástica, no lembro de máximo de ginástica. eu e um monte de velhinha fazendo juntas, porque eu Exatamente. não acabei indo, eu fiquei no clube, que eu estava acostumada, tal, e nossa, eu lembro muito, fazendo aqui dentro da piscina, aqueles Hidroginástica, exercícios. É. E tem uma exatamente. questão muito boa da hidroginástica, que por você estar na piscina, aí você tem a pressão hidrostática, né, a pressão da Isso, água, e faz a exatamente. mulher desinchar, fazer mais xixi, né, Exatamente. desinchar e não inchar também, né. Às vezes eu recomendo para as grávidas que estão muito inchadas ou terminando a gestação no calorzão, falo: "Ó, você tem uma piscina, você consegue entrar, ou uma banheira, Exatamente. ficar lá um pouquinho", isso dá uma bela ajuda, né. Eu sempre indico também, Cíntia, assim, piscina, água é muito legal, é muito bacana. Eu É, água sempre é indico também. terapêutica, né, Água é a gente fica terapêutica, muito bom. leve na você sabe uma coisa, não sei se você não é da sua área, preciso te contar. Quando o bebê está sentado e a mulher quer ter um parto normal, a gente indica que ela vá para a piscina e dê algumas cambalhotas na piscina em Eu já sequência. ouvi, Já ouviu falar? eu já ouvi isso já também. Eu É, já ouvi. é Olha muito que legal, interessante. porque imagina que o bebê está na água. E aí, quando você dá cambalhota na água, você está movimentando tudo ali. Aí você vai uma, 2, 3. O que que acontece? A água com a água vai mexendo. E que a cabeça do bebê é o que o bebê tem de mais pesado. Então, conforme ele a chance dele desencaixar na pelve e voltar e Que encaixar de novo com a cabecinha interessante. para baixo é grande. Olha que Legal, bacana. né? É E às muito vezes legal. E às É vezes as muito pessoas legal. pensam assim: "Ah, meu bebê está sentado, vai ser cesárea, não tem mais o que fazer, não tem para onde correr", e não é isso, né, a gente tem O que algumas muitas coisas. pensam. Tem Hã. acupuntura, né? Então Exato, a acupuntura é também muito tem vários. efetivo. É muito legal. É, Tem algumas manobras, né? Assim que a versão alguns cefálica médicos fazem externa. também, né? Isso aí, Então lambuza existe. a barriga, você que está grávida aí, de repente, né, tá com o bebê ainda sentadinho, porque tem a fase de às vezes os bebês viram Tem, com 36, não é sim, comum, é mais existe. comum virar antes, né, mas às vezes acontece. Então, o médico besunta toda a barriga de óleo, aí faz ultrassom lá, vê a posição direitinho, pega bumbum e cabeça e vira com a mão. Então, assim, É meio alguns estranho ver bebês assim, né? ficam é Aham. É meio aflitivo, assim, esquisito ver, é você olhar. aflitivo. É, assim, para E quem não alguns bebês conhece. se posicionam e ficam, e tem alguns que voltam Outros imediatamente. voltam, outros É, voltam. Eu já vi vários casos, é. assim, de voltarem mesmo, de voltarem. E às vezes volta imediatamente. A gente começa, nesses casos, não se insiste, porque pode ser a anatomia da pelve da mãe, pode ser um cordão umbilical que está restrito, curto, enroscado em algum lugar, então deixa. Você tentou fazer e não deu certo, não insiste, deixa. Não insiste. Porque a É, e a natureza, mai ela tá pedindo, né? Deixe, exato, ele né? já A natureza mostrou está que é pedindo. para ficar desse jeito. É É, verdade. muito Interessante. interessante. Sabe o que eu queria te perguntar sobre a diástase? Com Uhum. o exercício físico, a gente consegue benefícios da diástase no pós-parto? No, pro- Eh, no, essa diástase, assim, assim, ela automaticamente ela vai voltando, né? Porque assim, tá, a diástase, ela, ela é fisiológica, né? Assim, de uma sim, certa forma, né? Lógico que existe a patológica quando ela é muito acentuada, né? sim. Ah, deixa eu falar Mas para as pessoas, pode ter gente que está ouvindo a gente e não sabe o que é diástase. é A gente tem verdade, o né, a gente tem o reto sim, é. abdominal, que é um músculo que recobre bem a parte da frente da barriga. Quando a barriga vai crescendo, 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 quem está vendo por vídeo vai conseguir entender o que eu estou falando. A barriga cresce e tem uma separaçãozinha ali entre os músculos, então fica um espaço que a gente consegue pôr o dedo até sentir e tal. Até dois Quando dedos até. quando a barriga diminui, o que que acontece? Tudo volta ao normal, a tendência é fechar, mas tem algumas que persistem, Exatamente. né? Persistem, né. Então, assim, no pós-parto, o que a gente sempre faz? A gente faz exercícios para que essa diástase, ela, aos pouquinhos, ela
ela volte, ela feche, né, Meio que você faz uma gradativamente, força nesse sentido. contrária, Ah, exatamente. que legal, que legal, que É bem legal. bacana, é bem legal. E você costuma fazer para suas clientes, não pacientes, As clientes, alunas. exercícios por trimestre, por exemplo, no primeiro trimestre eu dou mais esses, no segundo eu mudo, no terceiro, no pós-parto, ou você não, vai mais por aquela mulher, como ela É responde, o que muito ela gosta de individual, fazer? é muito individual. Mas só que a gente percebe assim que no finalzinho mesmo, assim, alguns exercícios elas cansam mais também, né? Hum, E cada gestante é de um jeito, Cíntia. É muito mágico isso até, eu acho. E tem até assim alguns exemplos de umas alunas assim que eu vou passar alguma série e tal e penso, nossa, ela já está com 40 semanas, ela vai para 41 semanas, ela vai sentir incômodo, ela vai cansar, eu passo a série, ela faz tum, 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 próximo professor. Eu falo, que isso? Tudo bem? Ela, não, tô ótima. Frequência cardíaca boa, não estou hiperventilando, não estou com nenhuma dor de punho, Eu falo, meu Deus, então tudo é muito relativo. Tudo é muito é. relativo. E eu já tive casos assim de gestantes, de uma gestante estar com mais ou menos 15 semanas e com transporte fala, Renata, assim, eu não me sinto segura e dá na aflição. Ah, Então a gente tem que respeitar isso também, né? tipo um medo Então de já que cair, porque ele é meio solto, né? Você mexe o corpo todo, né? Ela é se uma só sentiu insegura. insegura assim pelo movimento mesmo, Cintia, assim pela Olha barriga, só. sabe assim. Então assim a gente não adapta. Então já que você não sente segura com esse exercício, a gente faz outro exercício. Não tem importância. O que tem que fazer é se movimentar. E aí eu sempre falo, Sim, atividade, sim. exercício físico o tempo todo. E as mulheres que continuam correndo, que já correm, tal, tem um Aham. limite, assim, você pode correr até tal trimestre, tal semana, ou até sentir tal coisa, ou de repente, sei lá, aquelas cintas que seguram um pouquinho, é indicado Ah, usar alguma coisa? Como que é para a mulher sim, corredora? exatamente, porque existem muitas corredoras que elas ficam grávidas e elas querem ainda continuar, né? Então, o que eu sempre comento e o que eu sempre indico, assim, desde que assim, você pode sim, né, continuar com esse treino seu, desde que o médico ele libere, né, claro, e desde que você tenha, desde que você faça um fortalecimento do seu assoalho pélvico, que eu acho importante também, né, e Verdade, em tem que essa questão também, né? exatamente, em que você se sinta bem. Então, se você não tem nenhum incômodo, e se você não tem dor, e se você tá bem, você vai correr. Só que assim, Cíntia, vai chegar uma certa hora em que essa barriga ela vai pesar, né? E ela vai sentir algum incômodo aí também, né? Então acho que vai É, chegar eu exatamente, senti né? isso, eu consegui correr acho que até Então, uns 5. então, 4, 5, não lembro exatamente, mas aham, depois parecia que estava tudo solto dentro, parecia que o bebê estava exato, chacoalhando. No começo a barriga é mais durinha, não sei. Eu tive essa exatamente. sensação mesmo. E dá uma segurança, né, Cíntia, assim, de uma certa forma, né? Então, então assim, essa gestante estando bem e fortalecendo perna, glúteo, costas e assoalho pélvico. Aí uma outra coisa importante assim, que eu acho assim, para quem corre, né, e para uma gestante, é consultar uma fisioterapeuta pélvica, e que eu acho muito importante, que ela vai fazer toda uma análise, né, do seu assoalho pélvico. Eu acho bem interessante também, Sim, né? fortalecimento e alongamento, porque as Fortalecimento duas coisas e são importantes, né? alongamento e até relaxamento, porque a gente sempre pensa assim, é períneo. A gente tem só que fortalecer. Não, a gente tem que fortalecer, aprender a fortalecer e a relaxar também. Exatamente. Para a passagem do bebê, por exemplo, a gente precisa relaxar. Exatamente, Você precisa sabe também. que
Eu vou entrevistar a Andréia Massafera logo mais, que é uma Que fisioterapeuta, você precisa legal. conhecer, vou te passar o contato dela, para você conhecer um Aham, pouco do trabalho dela. E eu aham. fiz esse trabalho na terceira gestação com ela, e eu lembro do momento do nascimento da bebê, foi exatamente os exercícios que nós fizemos de hipnobirthing, de hipnobirthing, Repinou. de, de hipno, e eu Aham. sabia exatamente o que fazer, qual era o movimento, aonde era, onde localizar a consciência, o que que eu faço agora. Foi bem interessante, assim, É eu acho que muito esse vai ser um legal. podcast muito legal também. É muito bacana. Trazer Essa consciência, né? Porque corporal, né? A gente exatamente. Que na hora do parto, ela é total, né, Cíntia? É assoalho pélvico, é períneo, é respiração, né? tô Então, muito, também exatamente. Então, acho. eu acho assim, que toda gestante ela tem que ter assim, além de uma atividade, de uma prática de exercícios físicos, ter um acompanhamento de uma fisioterapeuta também. Acho Sim, sim. fundamental, fundamental. Também acho. Nossa, amei nosso papo. Batemos já mais de É, muito 40 legal, minutos. né? Já Tudo passamos. isso já? Já passou Passa muito rápido. rápido. Passa Nossa, eu muito queria rápido. super agradecer. Imagina, Cíntia. Muito, Obrigado, muito eu agradecer, imagino. foi muito legal. Eu que Acho que agradeço. a gente pode combinar de fazer textos informativos para a gente colocar lá na plataforma Legal, também no nosso bacana. aplicativo, que é o VBaby, né? Que a gente consiga trazer mais informações ainda para as mulheres que estão vivenciando essa fase mágica da vida e sem precisar, né, deixar de se cuidar por causa disso, né? Que quando ela Super cuida, quando ela importante. pratica exercício físico, ela está cuidando dela e do bebê, né? E do Então bebê, né? Exatamente. né? Ai, É muito verdade. obrigada. Imagina, Cíntia. Imagina. Foi muito Gente, bom. esse foi muito bom, né? Também É isso gostei. aí, foi muito bom. Esse foi mais um episódio do podcast V-Baby Talks. Além de acompanhar nossos conteúdos no aplicativo V-Baby, agora você também pode acompanhar o nosso podcast e ouvir no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e também no YouTube. Então é só procurar por V-Baby Talks ou app V-Baby, né, nos buscadores dessas plataformas. Se você gosta dos nossos conteúdos, dê suas curtidas, faça seus comentários, fala para a gente o que você quer saber, qual o assunto que você tem interesse, que vai ser um prazer da gente ir atrás dessa informação para te trazer o melhor aí, a melhor informação com qualidade sempre. É isso, gente. Um beijo e até Vamos. a próxima. Tchau, tchau.